Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caroline, faço parte aqui da equipe da Dinamize. E o webinar de hoje vai ser para apresentar algumas configurações e ferramentas essenciais para quem faz e-mail marketing. Vou perguntar para todo mundo se todo mundo consegue me ouvir e também está visualizando minha tela. Se vocês puderem me confirmar, para quem é a primeira vez aqui no webinar, do lado direito ali tem a parte de perguntas. Vocês podem fazer perguntas ao decorrer do webinar, conforme eu vou conseguindo responder vocês, mas ficarem com dúvidas, podem perguntar ali que a gente vai estar respondendo, tá bom, pessoal? Bom, então o objetivo desse webinar é apresentar algumas das configurações que são essenciais, diria até que obrigatórias, para quem está fazendo e-mail marketing. E alguma delas, ou a falta de alguma dessas configurações, podem afetar, inclusive, a entrega na caixa de entrada, né? Então, para quem hoje está com algum tipo de problema ou está tendo um resultado baixo com o e-mail e tudo mais, vale a pena, então, a gente fazer esse checklist, ver se todas as configurações estão ok. Se estiverem ok, aí a gente vai analisar mais a fundo, né, para a gente chegar no melhor resultado possível com as ações de e-mail marketing. Então, vou começar apresentando esse relatório, esse gráfico aqui que foi disponibilizado pelo Google, né? Então, esses são os resultados hoje que acontecem no Google, né? O Google seria @gmail e qualquer outra empresa que tenha usando, por exemplo, a conta empresarial do Google, né? Então, o próprio dinamize.com.br, quando vocês enviam o e-mail, é enviado para um servidor do Google. Então, atualmente, isso é 2017, a matéria mais recente que a gente teve, é que envios que o Google aceita na caixa de entrada, 74,7% são envios que têm SPF e DKIM configurados, né? Então, tudo que tiver sem alguma dessas configurações ali, por exemplo, só SPF 14% e só DKIM 2%. Então, sem autenticação, 8%. Então, imaginem hoje, se vocês enviam para 100 mil pessoas, quantas vão deixar de receber na caixa de entrada se você tiver só SPF ou se você só tiver DKIM, né? Então, para quem não entende muito tecnicamente dessas configurações, eu vou explicar para vocês cada uma delas. Então, vamos fazer um checklist aqui do que a gente vai apresentar nesse webinar. A gente vai falar sobre SPF, sobre CNAME, DKIM, DMARC, Postmaster, análise de reputação e também sobre os testes de filtros anti-spam. Se vocês não sabem que essas configurações, vocês não precisam saber o que ela significa, exatamente o que é a palavra, eu vou explicar para que ela serve, né? Então, a primeira delas, que é o SPF, a principal das configurações de SPF. O que acontece? Quando vocês enviam um e-mail marketing, vocês não enviam mais através da infraestrutura de vocês. Vocês vão enviar através da infraestrutura da plataforma que vocês contratam, né? Se vocês contratam a Dinamize, vocês vão usar a infraestrutura da Dinamize para fazer envios. Então, eu vou usar o meu domínio, né? Então, o meu domínio é lojadacarol.com.br. Mas a infraestrutura que vai sair esse envio vai ser a infraestrutura da Dinamize, né? Então, seja infraestrutura dedicada ou compartilhada, vai ser a infraestrutura da Dinamize. A configuração de SPF é uma configuração dentro do domínio de vocês, né, dentro da hospedagem, né? Então, de repente eu contratei a local web, contratei a Wallhost ou qualquer outra plataforma de hospedagem. Dentro da hospedagem, eu vou colocar uma autorização para que a empresa de e-mail marketing que eu vou fazer envios possa realizar envios em nome do meu domínio, nome da minha loja lá, @alguma coisa. Então, essa configuração de SPF nada mais é do que você dizer para dentro do seu domínio, dizendo assim, olha, esses endereços, essas empresas podem fazer envios em nome do meu domínio. Então, eu posso enviar tanto pela minha caixa de e-mail do Google, né, o meu MX ali do Google, como eu posso enviar também pela Dinamize ou por qualquer outro serviço que vocês utilizem o envio de e-mail, né, que vocês utilizem o domínio de vocês. Então, é mais ou menos esse processo aqui que a gente fez desenhado, né? Então, aqui o passo 1 é o enviador, ele passa pela internet, né, que vai o servidor que está recebendo. O servidor que está recebendo o seu e-mail, ele vai lá dentro do seu domínio e verifica. Existem as configurações de autorização para esse IP que está me enviando, né? O IP da Dinamize está enviando em nome da loja da Carol.com.br. Ele tem autorização para fazer envios em nome da loja da Carol? Sim, ele tem autorização. Então passa para esse processo aqui, né? Então ele vai passar ou não vai passar. Depois que ele passar, ele vai justamente cair em uma dessas opções aqui, né? Que é a caixa de entrada, lixo eletrônico, ser colocado em quarentena ou bloquear, que a gente vai falar um pouco mais ali do caminho do filtro anti-spam. Mas sempre que vocês fizerem um envio de um e-mail,
necessariamente o provedor vai ver lá dentro da hospedagem, saber se você autorizou ou não aquele endereço, aquele servidor, a fazer envios em nome do seu domínio. Por isso que é tão importante que a hospedagem de vocês esteja 100% ok, né? Então, já vi gente com problemas na hospedagem no momento do envio, e isso acabou afetando o resultado, porque toda vez que vocês fazem envios de e-mail, a gente vai lá e tenta conexão com o provedor de e-mail, né? Então, mandei e-mails para o Hotmail. O Hotmail vai lá na sua hospedagem e vai ver, olha, hospedagem, esse IP tem autorização para fazer envios? Se a hospedagem não responder ou estiver fora do ar, o provedor vai dizer assim, olha, não consegui ver se esse IP tem autorização. Pode ser que eu vou rejeitar esse envio. Então, não tenho certeza se ele tem autorização. Então, isso é os 2 pontos que vocês têm que cuidar. Se a configuração de SPF está ok e se a hospedagem de vocês é estável para fazer envios de e-mail, certo? Então, existem algumas plataformas de consulta do SPF, né? Uma delas é essa aqui, a meuSPF.com. No meuSPF.com, eu trouxe aqui um exemplo do domínio da Dinamize. Vocês vão digitar o domínio de vocês, até para vocês tirarem como curiosidade hoje para saber quais são os locais, os serviços que usam o domínio de vocês. Então, se eu colocar o da dinamize.com, vão ter várias entradas aqui, né? Então, ele vai dizer assim, olha, a entrada A, a entrada MX, para quem não sabe, a entrada MX é a caixa de e-mail. Então, a entrada MX aqui vai responder o do Google, né, que é a nossa caixa de e-mail. Mas o Google também disponibiliza uma include ali, que vai ter vários IPs dentro dessa include. Aqui a gente tem uma entrada que é a nossa do MKT Twizy, e aqui também tem um serviço que a gente utiliza para tickets. Então, a equipe de atendimento usa um serviço de tickets, que elas usam a própria interface de tickets para responder os chamados que as pessoas abrem conosco, e eles usam o nosso domínio. Então, esse serviço também utiliza o domínio da plataforma, utiliza o domínio da empresa, né? Então, hoje vocês podem inclusive testar dentro dessa página meuspf.com e vocês vão saber cada um dos serviços, né? Qual é utilizado e se está autorizado ou não. Isso é bem importante, depois quando a gente falar um pouco mais sobre Demarque, que vocês revisem para saber se todos os envios, todos os serviços que vocês utilizam hoje estão autenticados no SPF, né? Tem uma include lá dentro, um IP dizendo assim, olha, esse IP vai ser enviado pelo meu serviço de CRM, né? Ou pelo meu serviço tal. Todos eles precisam estar aqui na autorização para que os envios de vocês sejam autenticados corretamente para o provedor, certo? Então aqui até eu baixei ali para você ver que tem várias listas de IPs que são os IPs que são autorizados. Então, quando o provedor receber o e-mail de vocês, ele vai ver, olha, esse IP está aqui dentro de algum local dentro da sua entrada de SPF? Sim, está. E aí ele vai autorizar ou não o envio, caso esteja também. Aqui eu mostro até uma forma de vocês verem facilmente dentro do Google, né? Então, faça um e-mail da plataforma de vocês para o seu e-mail do Google ou o seu e-mail do Hotmail, que também disponibiliza, mas eu trouxe aqui do Google que estava mais à mão, que é o serviço que eu utilizo. Mas no Hotmail também tem essa opção de vocês visualizarem o código-fonte, que vai já dar informações. Então, esse foi um envio feito pela plataforma de e-mail marketing, e eu cliquei aqui nessa barra lateral, ali do lado de responder, e tem uma opção que é mostrar original. Essa opção mostrar original, ela já vai te dar algumas informações do que o Google está entendendo, né? O que esse e-mail que recebeu, como que ele foi autorizado. E ele vai dizer, olha, vai ser PAS, ou vai ter uma opção que é fail, né? Então falhou ou não deu alguma configuração, ele vai sempre te confirmar. E aqui ele já tem também de DKIM e DMARC. Então, o outro teste que vocês podem fazer, todo mundo consegue fazer, é entrar, ver no clicar em mostrar original e vai ver se está tudo como PAS. O ideal é que esteja todos dessa forma, né? Todos como PAS aqui, que aqui está todas as configurações ok, né? Então, que a plataforma que você está enviando já está toda autenticada para envio, certo? Outra configuração que é importante é a configuração de CNAME. Então, o que essa configuração ela faz? Ela faz uma personalização de todos os links que você tem na peça de e-mail. Então, digamos que eu tenho lá um link chamado minhaloja.com.br / tal coisa. Quando você fizer um envio de e-mail, todos os links da peça, todos os links, seja de imagem ou link de URL, ele vai ser personalizado com o nome da empresa de vocês. Isso é importante porque tem filtros anti-spams, né? Então, imaginem um e-mail que vocês estejam recebendo na caixa de spam. Ah, eu sou o Banco do Brasil, clique aqui nesse link, né? E claramente aquele link não é um link real, né? É um link mandando ir para outro local. Esse CNAME ele faz justamente isso, ele pega que todos os links sejam personalizados com o mesmo endereço do domínio de vocês. Vai ficar com um apontamento, mas vai ser com o mesmo domínio. Ou seja,
filtros anti-spams que trabalham com aquela opção de dizer assim, olha, se o remetente que você está me mandando, o link que você está mandando no conteúdo da sua peça, né? Você botou um link que é qualquer lugar ou souumvírus.com. Então vamos ao caso extremo, mas o link que a pessoa clicar for diferente do e-mail que ela está enviando, o filtro anti-spam pode bloquear o conteúdo. Então o CNAME ele serve justamente para isso, para personalizar todos os links da peça para que ele fique igual ao do remetente de vocês, né? Então ele vai ficar exatamente como o remetente, o que tem depois do arroba lá, vai ficar na URL. Então o CNAME é importante para isso, para que caso vocês enviem para um contato que tem esse tipo de filtro anti-spam, que acaba filtrando se o link é diferente do remetente, ou seja, você está pedindo para a pessoa clicar num lugar diferente do local que é o do seu endereço de e-mail, ela vai desconfiar e pode dar uma pontuação negativa e muitas vezes acabar até bloqueando o envio, né? Então, essa é uma das configurações que personaliza e ajuda a evitar que esses filtros anti-spam entendam que você está fazendo um conteúdo que pode ser uma ameaça para eles, né? Então, essa configuração é importante por isso, ela é uma personalização. Normalmente, quando você usa uma plataforma, eles podem optar por ter essa personalização ou não. No caso das plataformas da Dinamize, a gente já pede que seja feito justamente para que todos os links sejam já personalizados com o nome, com a identificação da empresa de vocês. A terceira configuração, que é a configuração de DKIM, ela é mais ou menos uma chave que vai dentro de todo o corpo do e-mail que vocês vão enviar. Ela é algo mais específico dentro da plataforma, né? Não precisa que vocês entendam dessa chave de DKIM. O que vocês precisam entender é que ela garante para o provedor que está recebendo que o e-mail é realmente daquela plataforma que você está autorizando. Então, é uma segunda configuração, uma segunda camada de autenticação, juntamente com o SPF, que garante, olha, a plataforma que eu escolhi para envios, ela está totalmente autenticada e autorizada por mim para realizar envios em nome do meu domínio. Então, é uma outra configuração que é também importantíssima para que o envio venha a ser confiável para o provedor. Quando ele olha para o domínio de vocês e ele veja a mensagem chegando, ele vai ver, olha, tem SPF, tem DKIM, ela é realmente uma mensagem válida, né? Uma mensagem confiável. Qualquer outra pessoa que esteja fazendo envios sem configurações, que seja com uma intenção negativa, ela não vai conseguir ter acesso à hospedagem para fazer esse tipo de configuração. Já quem tem acesso, que é vocês mesmos, quando vocês estão fazendo o envio de e-mail, vocês fazem todas as configurações e o provedor já vai começar a ver a mensagem de vocês como uma mensagem confiável, né? Essa configuração de DMARC, que é o próximo item aqui da nossa lista, ela funciona um pouquinho diferente dessas outras autenticações, mas elas estão em cima da configuração de SPF e DKIM, desculpa. A configuração de DMARC, ela é como se fosse uma fiscalização dessas configurações. Ou seja, você pode, digamos assim, hoje eu tenho SPF e DKIM configuradas e existe uma pessoa lá de um outro setor da empresa que acabou usando uma outra plataforma que está usando o domínio e não fez a configuração de SPF e SPF DKIM. O DMARC ele vai dizer para o provedor que estiver recebendo o e-mail de vocês hoje o que ele deve fazer com uma mensagem que chegou lá e que não tinha autenticação, ou seja, não tinha autorização. Então, de repente, lá eu fiz um envio de um e-mail sem configurar SPF DKIM e o provedor lá do Hotmail recebeu a minha mensagem. Aí ele vai ver, olha, não está autenticado no SPF, ou não está autenticado no DKIM, ou não está os dois. O que eu devo fazer com essa mensagem? Eu entrego para o meu destinatário ou eu posso rejeitar essa mensagem? O DMARC ele fala exatamente isso. Ele diz para o provedor o que a pessoa que receber a mensagem, né, o provedor que receber a mensagem, deve fazer com aquele conteúdo que não está autenticado. Por que essa configuração é importante? Ela é importante, primeiramente, para você identificar se tem serviços dentro da sua empresa que não estão com as configurações de SPF DKIM, porque isso é negativo em questões de reputação. Sempre que você faz envios sem configurações, você perde pontos com os provedores, né? Eles começam a entender que talvez o conteúdo de vocês não seja um conteúdo confiável, porque você não está fazendo as configurações e autenticações básicas, e serve também para vocês se protegerem, né? Então, voltando ao caso do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil hoje faz envios e existem pessoas que estão se fazendo passar por Banco do Brasil, mas eles não têm acesso à hospedagem para fazer as configurações. Então, eles estão fingindo ser Banco do Brasil, mandando vírus ou tentando fazendo alguma coisa para roubar dados dos computadores das pessoas que acessarem. Quando ele chegar lá um e-mail fingindo ser Banco do Brasil, o provedor vai ver, olha, o que o Banco do Brasil diz para eu fazer quando não tem as configurações?
Ele diz para eu rejeitar. Eu vou simplesmente rejeitar para que o meu usuário, né, o meu usuário aqui dentro do Hotmail, não sofra, né, nenhum ataque de roubo de dados ou de phishing ou qualquer coisa similar. Então, o DMARC serve para esses dois casos. Serve para que você consiga analisar se tem algum serviço seu que pode ser que não está autenticado corretamente, o que pode influenciar tanto na entrega do e-mail a partir desse serviço, como na reputação de vocês, né? Então, já aconteceu casos de pessoas assim, eu faço envios de e-mail, mas meu domínio está caindo sempre em blacklist, mas eu só estou enviando para pessoas que estão ativas, que estão respondendo e tudo mais. A pessoa foi lá e eu recomendei que eles ativassem o DMARC para saber se tinha outras pessoas dentro da empresa ou outras pessoas que estavam usando o domínio também da empresa para fazer outras ações. Nesse momento a gente identificou, né, que ele configurou o DMARC, porque o DMARC acaba te mandando um relatório diário para saber quem está fazendo envios em nome de vocês. Ele identificou que tinha uma equipe dentro da empresa dele que estava usando uma outra plataforma e que não tinha feito as configurações básicas e acabavam fazendo para qualquer pessoa, acabou influenciando na reputação. Então, uma pessoa estava usando o domínio de uma maneira correta, tinha outra pessoa que estava usando de uma maneira errada, afetando, né? Porque o domínio é um único, né? A reputação também é uma única. Então, ele estava, a partir do DMARC, ele conseguiu identificar se tinha outras pessoas na empresa que tinham feito envios ou negativamente ou sem as configurações afetando a reputação. Aqui mais ou menos como que funciona o DMARC, né? Então, no momento que chega lá, aqui até tem um exemplo do carteiro, né? Então, as pessoas vão lá entregar o envelopezinho com a carta, entregar o envelopezinho com o e-mail, por exemplo. Aí o carteiro vai verificar, olha, tu tem SPF DKIM? Então, imagina como se fosse, você colocou um remetente e você colocou o selo? Não colocou o selo, vou rejeitar a tua mensagem. Então, exatamente assim que o DMARC funciona. Você diz para o provedor como que ele deve se comportar com a mensagem de vocês. A configuração do DMARC é feita na hospedagem também. Ela não é algo que nós, plataforma, né, na Dynamize, por exemplo, a gente te diz, olha, você tem que configurar esse conteúdo, porque ela diz mais a respeito do domínio de vocês, né, de como vocês querem cuidar do domínio de vocês. Mas, basicamente, é isso que vai ser na configuração de DMARC. Eu vou colocar underline, DMARC, e no momento que eu colocar underline DMARC, eu vou colocar um tipo de configuração. Então, nesse exemplo de conteúdo aqui, eu estou dizendo none, né, não faz nada, e me manda um relatório para demarque@meudominio.com. Então, essa configuração da forma que está, vai acontecer o seguinte processo. Eu vou configurar lá no meu domínio dessa forma. As pessoas que estão fazendo envios sem configuração, elas vão continuar fazendo envios sem configuração, não vai aparecer, não vai rejeitar os envios nem nada, mas eu vou receber um relatório no meu e-mail para saber quem está fazendo envio sem configuração. Esse é o caso que eu indico para vocês logo que vocês ativam o DMARC. Por quê? Porque aí você vai conseguir identificar se tem serviços que não estão autenticados antes que vocês comecem a rejeitar e comecem a ajustar tudo isso, né? Então, tem tal pessoa na empresa que está usando o domínio para usar tal serviço e não está configurado. Então, vamos ajustar a configuração. Ajustou a configuração, viu que está tudo 100%, aí você pode colocar na configuração de DMARC que se alguém estiver fazendo envios sem configurações, é para o provedor rejeitar, para não afetar a reputação de vocês, né? Então, isso é bem importante. Aí eu vou mostrar para vocês agora como é que aparecem esses relatórios, né? Então, aqui é um exemplo da minha caixa de e-mail mesmo. Todos os provedores de e-mail que receberem e-mails de vocês vão mandar e-mails para essa caixa de e-mail. Então, se vocês têm um TI na empresa, eu recomendo que solicite para o TI receber essa caixa de e-mails, até para que ele possa cuidar o domínio de vocês, ver se tem outras pessoas usando o domínio. E esse relatório, até recomendo vocês essa ferramenta, né, que é o Demarcian, né, que ele converte esse relatório em forma de leitura humana, né? Então, porque ele vem um relatório, muita gente vai ver que é um código, né, um XML, mas você pode copiar um relatório que vem nesses e-mails para esse Demarcian, ele vai te dizer, olha, aqui é exatamente isso, ó, quantos provedores receberam e que estavam sem as configurações. Então, a gente pode ver, olha, eu recebi 28 mil envios, esse provedor falou, recebi 28 mil envios, todos estavam com SPF e teve 99% que estava com o DKIM. Mas ali, por exemplo, se você ver nesse outro, no Microsoft Office 365, ele vai dizer, olha, recebi todos os seus envios com SPF, mas nenhum tinha DKIM. Então, você consegue depois ver cada um dos serviços, qual o serviço que pode ser que está sem as configurações.
E aí você vai conseguir analisar, olha, eu vou conseguir identificar, olha, essa pessoa usou o meu domínio, mas não tinha configuração. Vou lá conversar com essa pessoa e ver, olha, vamos alterar esse domínio e tudo mais, vamos configurar ele com as configurações corretas, porque isso pode estar influenciando nas minhas ações de e-mail marketing, pode estar influenciando até em a gente cair em uma blacklist quando a gente faz envios sem as configurações. Então, é importante que vocês façam as configurações de DMARC, principalmente porque isso impacta no Gmail, no Hotmail, em questões de que você está cuidando do domínio. Ele vê isso com bons olhos. Até eu trouxe aqui agora a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês, é o Postmaster do Google. É uma ferramenta gratuita que o Google disponibiliza para quem faz envios de e-mail em massa, né? Quem faz e-mail marketing. A partir dessa ferramenta do Google, tu consegue acompanhar quais são os volumes de envios que você está fazendo, né? Quais são os envios que chegaram, qual é a tua reputação com o Google. Então, se a tua reputação tá boa, tá ruim, tá baixa, se teve um percentual de denúncias de spam num dia específico, e inclusive vai aparecer sobre as autenticações. Então, aqui é um exemplo de relatório, né? Ele vai te dizer diariamente os dias que você fez um envio de grande volume, né? Então, ele sempre considera acima de 100 envios. Então, nesses dias aqui eu fiz envios para cima de 100 contatos, né? Então, e ele vai gerar um relatório e vai te dizer, ó, qual é a reputação do IP nesses dias. Aí que, como vocês podem ver, tá como baixa, como baixa. Até esse é um exemplo de cliente que estava tendo problemas, né? Estava em processo de warm-up, né? IPs novos. E ele estava tendo problema no Gmail, ele estava identificando, olha, no Gmail nem todo mundo está recebendo na caixa de entrada, está prejudicando os meus resultados. A gente sugeriu a ele que fizesse as configurações de Postmaster, né? Ela é bem simples, você vai lá e vai cadastrar e vai validar que o domínio é seu e já vai conseguir analisar esse relatório diariamente, né? Aí ele cadastrando dentro do Postmaster, foi possível a gente identificar que a reputação que o Gmail estava dando para esse IPs e domínio, ela estava baixa, né? Ele estava melhorando aqui essa reputação, mas seguia baixa, né? Porque era um IP novo, o Gmail estava conhecendo aquele IP. Então, logo no início, a gente sugeriu a eles, né, que eles estavam fazendo envios com grande volume, a gente sugeriu a eles, olha, vamos começar a mandar só para quem está interagindo com vocês, né, diminuímos um pouco a base de pessoas que não estavam abrindo os e-mails para a gente tentar recuperar essa reputação, né, crescer essa reputação. Aqui, então, ele dá o relatório também da reputação do domínio, né, mais ou menos ela acompanha também a reputação dos IPs, mas ela estava crescendo aqui, né? Estava chegando à média. Depois que a gente sugeriu que ele fizesse envios somente para pessoas que estavam engajados, né? Estavam respondendo, estavam interagindo com eles, ele conseguiu subir essa reputação. Então aqui ele estava com uma reputação alta, né? Então até eu acho que aqui aparece o período, que era 26 de maio. Chegou em novembro, então mais ou menos ali uns 3, 4 meses. Ele subiu a reputação de alta. Então ele é o mesmo cliente, em novembro ele já estava com uma reputação de todos os IPs alta e também a reputação do domínio. E vejam aqui que o Google ele apresenta essas configurações que é de DKIM, SPF e DMARC. Eu já vi casos de cliente que a reputação estava baixa, de média para baixa, fez o DMARC, a reputação do domínio subiu para alta. Então, não necessariamente vocês sejam esse de analisar o relatório, mas fazer a configuração de DMARC, principalmente para o Google, ele faz você crescer a reputação do domínio lá dentro. E, normalmente, reputação de domínio de média para alta, a maioria dos e-mails vão começar a cair na caixa de entrada. Ele já começa a ter esse tipo de comportamento ali. Reputação alta, dificilmente qualquer conteúdo que você envie, claro que seja um conteúdo real, não seja nenhum conteúdo de vírus, nem nada assim, o Google vai colocar na caixa de entrada. Então, por isso que muita gente pergunta, é só o conteúdo que impacta? Não, é configurações, autenticações, reputação e também o conteúdo, né? Então, eu já vi cliente falando assim, eu já vi e-mails, eu já recebo e-mails na minha caixa que é só imagem. Por que agora eu mandei uma imagem única que é um spam? É todo o contexto, né? Então, pessoas que criam uma reputação, o conteúdo que ela mandar, se você estiver engajado abrindo aquele e-mail, não importa muito o conteúdo, ele vai receber na caixa de entrada, né? Então, autenticações eu partiria desse momento. Autentica toda corretamente a tua caixa de e-mail, o teu domínio, né? Para que ele seja 100%, e a partir disso vamos criar uma reputação e o conteúdo também ele vai ser importante para você criar essa reputação, porque é a partir da interação que a pessoa começa a interagir com vocês, né? Então, primeiro de tudo, autenticação. Tudo autenticado, a gente passa então para os próximos passos. A Microsoft, que é o Hotmail, Outlook.com,
Live, todas as outras derivações, inclusive o Office 365, ela tem um painel um pouquinho diferente do Google, né? O Google permite que você faça a partir do domínio, né? Então, tenho 3 domínios diferentes, posso cadastrar os meus 3 domínios gratuitamente lá e acompanhar a reputação deles. Na Microsoft é um pouquinho diferente, porque você precisa cadastrar o IP. Então, nesse caso, na Microsoft, você vai só conseguir monitorar se você usar IP dedicado. Então, só eu utilizo esse IP, você consegue ter um painel desse, né, que você vai acompanhar. A Microsoft, ela te dá informações da reputação do IP, né, então esses que estão verdinho aqui, que a reputação está alta, o volume de envios que ele está recebendo de vocês diariamente, né, então você vai conseguir ver no intervalo de tempo qual é o volume de IPs que ele está recebendo. Você vai entender também o percentual de complaints, né, que seriam denúncias, né, de reclamações dos usuários, e também ele tem uma informação que é o Trap Hits. A Microsoft ela tem muito isso, principalmente por ser um dos provedores gratuitos de e-mails mais antigos que tem, né? Então, acho que está desde 2006 existe a possibilidade de criar uma conta de e-mail gratuita dentro da Microsoft, desde 96, desculpa. E a partir disso, eles começaram a fazer muito tratamento em cima desses endereços de e-mail, porque muitas contas acabaram sendo deixadas para trás, né? O pessoal usava essa conta, já deixei de usar e tudo mais. E eles não disponibilizam essa conta de e-mail para que outra pessoa crie um endereço de e-mail para essa pessoa. Então, por exemplo, se eu uma pessoa criou um e-mail chamado maria@hotmail. Esse maria@hotmail, com o passar do tempo que a Maria vai deixar de acessar essa caixa de e-mail, a Microsoft não vai disponibilizar para alguém criar um e-mail maria@hotmail. Ela torna ele que a gente chama de spam trap. Ou seja, ela cria uma armadilha para quem está enviando para Maria, que há muito tempo não interage mais com ninguém, já que ela não acessa a conta, para que ele se identifique para quem está mandando com envios para pessoas que não interagem há muito tempo. Então, porque isso significa que a pessoa está fazendo envios de forma não corretas, né? Então, é problema mandar para uma maria@hotmail.com? Não, é problema você enviar seguidamente para isso, né? Se vocês puderem ver por esse relatório, essa coluna, a penúltima coluna, é a quantidade de spam traps que tinham no envio. Aí tem 1, tem 0, 0, 0, tem um envio que teve um único aqui, spam trap, então por isso que a reputação desses IPs estão todas como alta, né? Então, a Microsoft ela é bem complicadinha nessa questão, porque você não tem como identificar se o endereço @hotmail ele está válido, ele não vai te dar uma resposta que ele não existe mais, porque ele é justamente essa a intenção deles, né? Não dá mais a mensagem que ele não existe mais, ele dá por um tempo, quem estava mandando, se comunicando com maria@hotmail vai receber essa informação. Passou um tempo, ele disse, olha, a Maria não existe mais, a Maria não existe mais. Passou um tempo, ele vai dizer assim, olha, cansei de dizer que a Maria não existe mais, agora eu vou simplesmente aceitar o teu e-mail e vou colocar aqui como uma tentativa de e-mail para uma pessoa que não existe mais há muito tempo. Então, aqui até eu tenho um outro relatório que é exatamente o contrário, né? Que é um relatório onde todo o resultado está como vermelho. Então, existe um volume de envios, está mais ou menos o mesmo volume de envios daquela outra coluna, mas a percentual também de denúncias continua abaixo 0,1%, mas vejam a quantidade de spam traps, né, de traps hits que ele coloca aqui, que é a quantidade de endereços de e-mail que não existe mais e não é endereço inválido, que esses IPs estão recebendo, né? Então, chega a 5, 6, 3, isso acaba que afeta totalmente a reputação desses IPs, né? Então, é um dos parâmetros que o Hotmail considera mais. Então, uma coisa que a gente sempre orienta, não visualizou mais de 6 meses, não visualizou há muito tempo os e-mails de vocês, deixem de lado. Esse contato, mesmo não dando uma mensagem de inválido, ele pode ter se tornado um trap ali dentro do provedor, e aí ele vai estar dando pontuações negativas para vocês por a pessoa não ter interagido com vocês. Então, mesmo não abrindo o e-mail, isso pode afetar o resultado de vocês. Depois, se vocês precisarem, eu vou deixar um link onde a gente tem um passo a passo como cadastro o Postmaster do Google. O Postmaster do Hotmail é um pouquinho mais complicado, porque vocês precisam ter infraestrutura dedicada, mas se vocês já possuem infraestrutura dedicada, é possível cadastrar, né? Porque você vai ter o link ali, do IP, o endereço do IP que corresponde à infra que você utiliza. Então, falando aqui um pouco sobre filtro anti-spam, tentei desenhar aqui, não sou muito boa em desenhos, mas tentei exemplificar aqui para mostrar para vocês mais ou menos como funciona desde o momento que você manda um e-mail, né? Então, aqui, cliquei no mandar e-mail pela minha plataforma, ele vai passar por possivelmente 3 filtros anti-spam ou até mais. Então, criei minha peça de e-mail,
mandei enviar. O primeiro filtro que ele vai passar é o filtro do provedor. Ou seja, se eu estou mandando para vou mandar o meu e-mail para caroline@hotmail. O Hotmail vai receber aquele e-mail e vai analisar. Tem SPF, tem DKIM, está autenticado? Tem. Está tudo correto, passa para o próximo. Então, nesse momento aqui, o provedor já pode te dar uma mensagem de resposta dizendo assim, olha, não vou aceitar esse seu e-mail por tais motivos. Nesse momento, o provedor pode fazer uma varredura também para identificar se tem alguma coisa em blacklist. Aqui no momento, então, que eu passei para o filtro do provedor, o filtro do provedor vai fazer essa varredura, vai ver, olha, vou analisar se existe algum IP do envio que está blacklistado. Pode ser o IP do domínio, pode ser o IP que está enviando, né, o IP da plataforma. Se tiver alguma dessas regras aqui que ele não atende, ele já vai te dar uma resposta dizendo assim, olha, não vou aceitar esse envio por esse motivo. Ou, cheguei lá, tentei enviar para o caroline@hotmail, o provedor vai ver, existe esse caroline@hotmail? O provedor vai ver, não existe. Devolve para eles dizendo que não existe. Nesse momento, quando vocês utilizam uma plataforma, esse é o que eles chamam de erro de entrega, né? Então ele vai te dizer assim, olha, não, você mandou para 100 pessoas, dessas 100 pessoas, somente 90 receberam, 10 tiveram erros de entrega. Aí você vai ver desses erros de entrega, vai ter erro, conta não existe, bloqueio anti-spam, que é esse caso, ou o provedor, por exemplo, no caso mais comum, que é o UOL, BOL e Terra aqui no Brasil, eles limitam essa quantidade de envios que você pode fazer por IP e por hora. Vai dizer, não, olha, você já mandou o teu limite de hoje, eu não vou mais aceitar envios, aí você atinge o limite. Ou até aquele caso onde a caixa da pessoa está cheia, não vou conseguir entregar a sua mensagem para ela. Retorna o erro também. Então, nesses casos do filtro do provedor, é nesse momento que já acontecem bloqueios e você já tem respostas do que pode estar acontecendo com o envio de vocês. Passado por esse filtro do provedor, se a pessoa utiliza um provedor de uma empresa, por exemplo, existe o filtro corporativo. Vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, a gente estava recebendo uma sequência de e-mails que eram spam, que era claramente um e-mail falso que estava chegando de uma fatura Apple, algo assim. E a gente denunciava como spam, vinha de remetentes diferentes, e o pessoal começou, olha, vamos ter que bloquear isso e tudo mais. O que eu fiz? Dentro do nosso Google, no nosso filtro corporativo, eu fui lá e cadastrei. Todos os e-mails que falarem sobre fatura, em inglês, Apple, eu quero rejeitar. Então, se tiver essa palavra fatura e Apple no envio, eu estou rejeitando. Isso foi um filtro próprio nosso. Então, quem mandar um e-mail para a Dinamize usar fatura Apple em inglês, lá dentro do conteúdo do envio, a gente vai rejeitar. Eu criei essa regra aqui dentro porque a gente estava recebendo muito spam daquele conteúdo específico. Quem se cadastrou ou não, não sei, mas a gente acabava recebendo sempre aquele mesmo conteúdo. Esse filtro corporativo é um dos mais difíceis da gente entender, porque cada empresa pode aplicar uma regra quando acontece casos similares a esse, né? Eu posso aplicar uma regra por um conteúdo, eu posso aplicar uma regra por um remetente, e diferentes podem ser as regras aplicadas. Uma das coisas que também podem acontecer nesse filtro corporativo é, por exemplo, assim, existiu uma pessoa aqui na empresa, o nome dela era Maria, ela estava algum tempo na empresa e de repente ela saiu da empresa, né? E tinha vários e-mails que a equipe ou a pessoa que ficou no lugar dela, a gente precisava continuar recebendo. Ao invés de inativar diretamente o e-mail da Maria, a gente criou um grupo pelo e-mail da Maria para que as 3 pessoas que ficaram no lugar dela recebessem esses e-mails, né? Ficassem controlando essas caixas de e-mail. Mas esse e-mail, com o passar do tempo, eu tornei ele um grupo fechado. Eu coloquei, olha, somente @dinamize podem mandar e-mail para Maria, @dinamize. E esse é um dos erros que acontece nesse parte de filtro de corporativo. O momento que você manda um e-mail, por exemplo, Maria, @dinamize, a gente vai ver, olha, eu só aceito que pessoas @dinamize mandem e-mail para essa pessoa. E esse é aquele erro que volta como erro grupos, né? Então, essa é uma das formas de grupo. Pode ser um e-mail de uma pessoa, ou pode ser, por exemplo, um diretoria @empresa ou algum outro e-mail fechado. Certamente na empresa de vocês podem ter já algum endereço de e-mail assim que é usado só para comunicações internas. E esse é o erro de grupos lá dentro das plataformas, né? Quando der uma mensagem de grupo, é isso que acontece. Então, esse é um outro método de filtro corporativo. A terceira opção é filtro gerenciador, explicando para vocês.
dentro daqui da empresa, eu uso o próprio Gmail do navegador. Eu vou lá, entro gmail.com e entro dentro da minha caixa de e-mail. Mas tem uma parte da equipe que usa o Outlook, o programa Outlook, né? Então baixa aquele programa Outlook e abre a conta deles dentro desse programa. Esse programa a gente chama aqui de gerenciador. Pode ser o programa Outlook, Thunderbird ou qualquer outra plataforma. Esse próprio programa possui um filtro dele mesmo, né? Então, e esse filtro ele vai trazer várias palavras, né? E ele é um pouquinho, como a gente chama, um pouquinho burro nessa questão de filtro, porque o Outlook foi criado há muito tempo atrás, o programa Outlook, e esse filtro ele continua sendo desatualizado, ele continua verificando palavras específicas no conteúdo para negar um conteúdo. Para vocês terem uma ideia, você colocar, por exemplo, sexta-feira. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, a partir das 8 às 18h30. O Outlook programa vai considerar aquele envio negativo, porque ele vai pegar o sex da palavra sexta-feira e vai dizer que esse é um conteúdo que adulto, por exemplo, e vai poder bloquear o envio de vocês, de acordo com a regra ali de é uma privacidade alta, privacidade baixa, de acordo com a regra do programa da pessoa, ele vai poder bloquear o conteúdo justamente porque botou a palavra sexta-feira no conteúdo. Então ele é um pouco mais seletivo nessas questões de palavras, né? Então por isso que, mesmo que os filtros anti-spam já estão mais inteligentes, se a pessoa usa um gerenciador, ela acaba entrando dentro da regra também do gerenciador. Então, esses são os 3 filtros principais que podem passar o e-mail de vocês. Então, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, ainda assim, ele vai acabar caindo em uma dessas 3 opções, né? Então, vai cair na caixa de entrada, na caixa de spam, ou também pode ser rejeitado, certo? Então, esses são os caminhos que possivelmente o contato pode passar dentro dos filtros, e aqui, depois, de acordo com algumas das regras dessas opções, ele vai dizer, olha, ele é confiável para chegar na caixa de entrada, ele não é tão confiável para chegar na caixa de entrada, vou deixar na caixa de spam para que o meu usuário decida se ele é ou não spam. Ou simplesmente ele vai rejeitar para ver, olha, chegou na pontuação máxima que eu aceito de conteúdo, de estar em blacklist, e esse conteúdo não vou aceitar porque pode ser um conteúdo que vai impactar o meu usuário. E ele rejeita, e aí sim você tem um erro que ele chama erro de entrega. Certo? Aqui alguns pontos que os filtros anti-spam verificam, né? Um dos primeiros pontos é o engajamento do remetente de vocês. Isso é, Gmail, Hotmail e Yahoo consideram muito engajamento. E esse engajamento são vários os fatores que consideram o engajamento. É a pessoa abrir, clicar, responder o e-mail de vocês. No caso do Gmail e do Outlook, ele considera você mudar ele de pasta, né? Então, por exemplo, ele chegou na pasta promoções e ela mudar para uma pasta de principal, ou ele criar pastas e agrupar esses conteúdos também é positivo. Já negativo são a pessoa ignorar o e-mail de vocês, denunciar como spam ou simplesmente encaminhar para a lixeira. Então, esses são alguns pontos que consideram engajamento. Então, por isso que às vezes a pessoa fala, eu posso botar no reply, meu domínio? Pode, mas você está perdendo uma das principais métricas, que é a pessoa te responder o e-mail. Então, responder um e-mail é uma das principais métricas que aumentam a reputação do seu remetente. Então, se você conseguir, eu estou tendo baixa taxa de visualização, está caindo no spam em algum provedor, façam ações onde o usuário precisa responder vocês. Então, continuamente a gente faz isso na Dinamize, né? Às vezes a gente tem eventos para parceiros, que a gente tem algum free, alguma coisa assim, a gente faz isso na ação. A gente diz, olha, os primeiros que responderem esse e-mail vão receber um free para o evento tal. Claro, segmenta a base para o grupo de pessoas, ou pessoa que eu sei que esse evento seria interessante, a pessoa vai responder esse e-mail, nesse momento a nossa reputação subiu com o provedor. Então, resposta no e-mail é um dos pontos mais positivos no momento do engajamento. E aí, vamos para o segundo ponto, que é a autenticação, né? Então, a autenticação, SPF, DKIM e DMARC, né? Obrigatórios ter. Reputação do IP do enviador, isso da plataforma que vocês estão enviando. Reputação do domínio do remetente, o domínio de vocês precisa ser confiável, não pode ter blacklist, assim como o IP do enviador, é a combinação dos dois. Eu não posso estar em blacklist como domínio, não pode estar em blacklist o IP também do enviado. Reputação de todos os links que vocês inserem no envio. Então, algo comum de acontecer
Vou enviar o meu e-mail e vou usar um encurtador de URL para contabilizar quem clicou, por exemplo, ou não quero usar o link inteiro, vou usar uma URL, aquele bit.ly, por exemplo. Esses encurtadores são usados por várias pessoas, inclusive pessoas que estão usando de forma negativa, né? Então, eu quero mandar um vírus, eu não sei, a pessoa não vai clicar se eu botar esse meu link todo estranho, eu vou botar ali um link encurtado. Vou usar aquele bit.ly, por exemplo. As pessoas vão receber aquele e-mail e vão dizer, esse link é vírus, esse link é vírus, esse link é vírus. No momento que você está enviando um e-mail para esse mesmo provedor, o provedor já viu, olha, não, eu recebi várias reclamações onde tinha esse link. Esse link é algo que vai prejudicar o meu cliente. Eu vou rejeitar ou vou colocar no lixo eletrônico. Então, evitem qualquer link que seja diferente do link de vocês. Então, se vocês estão fazendo todo o trabalho para cuidar da reputação de vocês, tanto os links que vocês colocam para a pessoa clicar, como o link das imagens, né? Então, algo bem comum, principalmente o pessoal que pede para a agência criar a peça ou algo assim, é que às vezes a agência acaba criando a peça de vocês, hospedando as imagens, né? Dentro do próprio domínio da agência e não o domínio de vocês. Isso também é negativo, porque vocês estão herdando a reputação da agência, não a reputação de vocês. Então, obriguem, né? Verifiquem, olha, todos os links que eu tenho no meu e-mail, tanto o link para clicar como o link que estão nas minhas imagens, precisam estar no meu domínio para que vocês não sejam afetados a reputação por outras pessoas. Outro ponto que o filtro anti-spam verifica é aquilo que eu passei, né? De você estar mandando um link para a pessoa clicar diferente do seu domínio. Então, eu estou mandando @dinamize.com, mas clica aqui nesse link que é Banco do Brasil, por exemplo. Então, isso é chamado de scam. Então, que você está dizendo para a pessoa, você é uma pessoa e está dizendo para ela ir para outro lugar. Então, confiram isso, verifiquem se vocês estão enviando pelo remetente e pedindo para a pessoa clicar num link que seja similar ou o próprio remetente, né? O próprio domínio do remetente. Um outro ponto que o filtro anti-spam analisa é o conteúdo do e-mail, né? Então, mesmo que ele não seja o centralizador, não é só ele que importa, né? Tem aqueles casos que a pessoa pode usar o Outlook, pode usar filtros anti-spam gratuitos, né? E esses filtros são mesmo mais diretos, né? Tem a palavra, não tem a palavra, vai somando de acordo com o nível de repetição dessas palavras negativas. Isso pode bloquear o conteúdo de vocês. Então, vejam dentro dos relatórios dos envios que a plataforma que vocês utilizam, se tem informações, olha, as pessoas estão abrindo muito pelo Outlook, então filtro por palavra é algo negativo, né? Então tem que ver se eu estou usando alguma palavra negativa. A gente, dentro da nossa plataforma mesmo, da Dynamize, seja MKT, seja o Midjourney Pro, a gente tem um filtro que faz essa análise de palavras, né? De conteúdo ali de palavras. Então, para que vocês entendam, é um dos fatores analisados, mas o filtro de palavras é importante que esteja sempre zerado ali, não tem nenhuma palavra pontuando negativamente para vocês. Alguma dúvida até aqui, pessoal, na parte de filtro anti-spam? Perfeito, então. Vou seguir aqui, então, para mostrar para vocês algumas ferramentas. Uma das ferramentas que vocês podem utilizar é essa página, que é MX2Box, caso vocês não conheçam. Ela permite que vocês façam várias personalizações, né? Várias consultas. Vocês podem consultar se o domínio de vocês está em blacklist. Então, aqui algum exemplo, né? Então, vou lá, vou colocar meu endereço de domínio e ele vai ver, olha, tem blacklist? Tem blacklist. Você pode consultar também se o IP do envio está em blacklist. Então, bem importante isso também. Então, se tiver algum IP do envio de vocês que está em blacklist, você pode consultar aqui. Então, é o IP do meu domínio, da minha hospedagem. Entra em contato com a hospedagem, ou entra em contato com a blacklist e pede liberação. Algumas blacklists saem automaticamente, né? Então, tem blacklist que depois de 24 horas você sai. Tem blacklists que necessariamente vocês precisam solicitar para sair dessa blacklist, né? Então, você vai mandar um formulário dizendo, olha, não sei o que eu fiz de errado, mas vou consertar e me libera da blacklist, né? Ele vai fazer a liberação. Então, algumas precisam que sejam solicitadas, algumas acabam saindo automaticamente. Importante que vocês façam esse tipo de monitoramento meio que frequente, né? Então, semanalmente eu faço envios, então toda semana vai lá, consulta, ver se tem alguma blacklist, né? Tem essa outra ferramenta, que é a multi-RBL, .vale.org, que ela também faz essa consulta. Aqui eu trouxe justamente o bit.ly, que é um encurtador que o pessoal utiliza bastante, né? Vejo bastante mencionado nos e-mails. E ele estava em 7 blacklists diferentes. Então, é um número bem grande de blacklist que você pode ter usado no envio, ter tido um baixo resultado e não entendido o porquê, né? Então, esse é um encurtador. Esses encurtadores, em geral, eu recomendo que vocês não utilizem, né? Evitem usar encurtadores assim,
porque eles são compartilhados com outras pessoas, vocês vão herdar todo tipo de reputação, seja positiva como seja negativa, né? Na maioria dos casos é negativo. Tem uma outra ferramenta que é da Return Path, que é o Sender Score. Você só precisa fazer um cadastro lá, né? Você pode fazer o cadastro gratuito e você colocando o seu domínio e o IP, ele já vai te dar informações. Ele vai te dar informações de reputação, né? Cada IP, né, de envio ou domínio, ele tem uma pontuação entre 0 e 100. Então, se vocês estiverem abaixo de 90, pode ser um problema, né? Então ele já vai começar a te dizer, olha, você está com uma reputação de 70, por exemplo, está baixo, isso pode ser negativo para você, seja por IP, né? Seja para a plataforma que vocês estiverem usando, seja para o envio mesmo, isso vai afetar. Então, costumem consultar aqui também no Sender Score para ver a pontuação do IP de vocês. Sender Score normalmente impacta bastante no Hotmail. Então, todos os domínios que estiverem lá na Microsoft, Hotmail.com, Outlook.com, o score do IP, a Sender Score ela tem uma parceria com a Microsoft, então essa reputação ela é bem consultada. Eu já percebi que o Gmail não dá muita importância para essa reputação do IP, ela tem aquele próprio painel deles, então ele liga mais para aquele painel que deve ser métricas em cima de pontos que eles analisam, mas o Hotmail acaba consultando bastante essa reputação do IP que a Sender Score apresenta. Então, se vocês estão tendo problemas no Hotmail, façam essa consulta, né? Entrem lá no mostrar original, lá dentro do provedor de vocês, vejam qual é o IP que fez o envio e coloquem aqui para vocês consultarem para ver qual é a reputação deles. Essa outra ferramenta ela é bem simples. Até 3 testes por dia são gratuitos, né? Então, se vocês estão fazendo envio de e-mail, façam pelo menos aí 1 ou 2 testes nessa ferramenta. Que ao invés de você mandar para o seu próprio endereço de e-mail envio teste, você vai mandar para esse endereço que a ferramenta disponibiliza. E aí você mandou o e-mail, ela vai clicar ali para ver a pontuação e ela vai te dar um resultado, vai te dizer, olha, você está usando tal palavra que não é recomendado, está faltando tal autenticação no seu envio. Ele vai realmente fazer uma checagem do conteúdo e também das suas autenticações, né? E ver blacklist também. Então é bem importante que vocês façam esse teste, ela vai te dar uma pontuação, né? Então, 10 de 10 ou 4. Então, é bem simplesinha, é tudo em português. Eu acho que é bem interessante para todo mundo ter essa ferramenta que faz envio de e-mail. Antes do envio do e-mail final, faça um teste também para esse endereço e faz a verificação. Olha, tá ok, tá ok. Então vamos passar para frente, porque ela não verifica todos os pontos, mas ela verifica pontos importantes, que é conteúdo, a autenticação, né, das configurações e também blacklists, né. Essa outra ferramenta, que é o Litmus, ela é paga, né? Um pouquinho diferente das outras que eu mencionei. Ela é paga, mas ela te dá informações legais, né? De configurações de autenticação e também ela verifica se caiu na caixa de entrada ou não. Então, de uma forma geral, né, pessoas que nunca interagiram com o envio, chegaria na caixa de entrada ou não desses provedores. E ela vai te dizer cada um dos principais provedores, né? Não aparece provedores do Brasil, como o UOL, BOL e Terra, mas aparece Gmail, Hotmail, Yahoo, né? Então essas principais caixas de e-mail ela aparece aqui e você já vai poder ter uma noção, né, do envio de vocês, o que pode estar pontuando, né? Então ele pega a blacklist, pega autenticações de SPF, DKIM, DMARC e vê os filtros anti-spam também e também a pontuação dos filtros. Essa outra ferramenta, que é o Glock Apps, ela é parecida com o Litmus, ela tem também alguns envios que vocês podem fazer testes grátis, né? Então ele vai ver exatamente isso, vai ver se chegou, olha, esse é o envio que eu fiz, e ele vai dizer assim, olha, 52% chegou no spam, 38% chegou na caixa de entrada e 9,1% a gente nem recebeu aqui. Então ela faz essa análise para os endereços lá que eles disponibilizam, você faz um envio teste para esses endereços e ela te diz como que está chegando esses resultados. Então ela tem ali, eu acho que é 3 testes gratuitos também, não sei se diário, mas também ela permite que vocês façam, não é um valor também muito alto, mas tem alguns testes gratuitos que vocês podem fazer. Então é bem interessante justamente para vocês verem como o provedor está enxergando o conteúdo de vocês. E ele vai te dizer, olha, está blacklistado, está listado em qual provedor filtro, né? Olha, chegou no Google, chegou no spam, e a pontuação de cada filtro anti-spam, né? Então, a Barracuda te deu 0,55, o Spassassin te deu 2,7, o teu Sender Score, né? Então, meio que reúne todas as plataformas que eu passei para vocês num único lugar, para que vocês vejam se está tudo ok. Falar um pouco mais sobre os tipos de erros, eu sei que já falei um pouquinho ali no início, mas para exemplificar para vocês, hoje vocês têm 2 tipos de erros, que são os erros definitivos e os erros temporários, né? Que é o que a gente chama de hard bounces e soft bounces.
Erro definitivo é quando a gente tentou entregar para o provedor de e-mail e o provedor disse, olha, essa caixa de e-mail não existe mais. Ou simplesmente o domínio deixou de existir, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa expirou, congelou o domínio dela, não renovou. Quando a gente tentar mandar um e-mail para ela, a gente vai ter a resposta, olha, esse domínio não existe mais. Já os erros temporários são erros de caixa cheia, bloqueio por conteúdo, bloqueio por IP blacklistado, bloqueio por grupos, por exemplo, ou limites de recebimentos, né? E aí entra mais outros, né? Limite de recebimento, servidor indisponível, né? Então é comum, por exemplo, a pessoa está trocando de serviço de e-mail bem no momento que você está mandando o envio, ou está passando por uma estabilidade o servidor dela, e ele acaba não recebendo, dando essa mensagem de servidor indisponível. Já os erros definitivos é inválido, seja por digitação errada, né? Então, algo bem comum é as pessoas digitarem o endereço de e-mail errado, principalmente quando tem cadastro presencial. Mas eu vejo isso muito até no cadastro online mesmo. Digitei meu e-mail, é caroline@gmail.com e botei gmail.com.br. Isso é bem comum de acontecer. Ou Hotmail colocou com Hotmail escrito com R, ou qualquer coisa similar, isso acaba gerando um erro definitivo, né? A gente toma cuidado muito com esses erros de digitação, porque muitas vezes eles acabam a se tornar um spam trap, um erro de digitação. Por quê? Porque essas blacklists, essas empresas, elas acabam criando esses e-mails, essas caixas falsas, para justamente identificar quem está mandando para quem não existe, né? Então, o spam trap é justamente isso, são armadilhas para identificar quem está mandando para quem não interage há muito tempo ou para endereços de e-mail que não existem mais, né? Então, como que a gente minimiza a possibilidade de risco de spam trap na base? Uma das opções é vocês terem o double opt-in, que é quando a gente se cadastra na base. Então, entrei lá num site, tinha a opção de cadastrar para receber newsletter, por exemplo. Eu vou só botar o contato na base e quando ele receber o meu e-mail depois de se cadastrar, confirmando que ela realmente quer receber o envio. Porque nesse momento a gente confirma que aquele endereço de e-mail é real e está correto, né? E fazer frequentemente uma limpeza, uma manutenção da base de contatos. Isso é comum de ter que fazer essas manutenções, essas limpezas frequentemente. Por quê? Porque acaba que as pessoas acabam, eu recebi tal base desse evento que a gente participou, vou importar para a ferramenta, e acaba vindo contatos de digitações erradas, contatos com erros de endereço, né? Então aqui embaixo tem alguns exemplos, Hotmail com M antes, Hotmail com R, ou Gamil, né? A nossa plataforma, a gente faz uma correção no momento da importação. Então, vocês estão importando, botarem gmail.com.br. No momento que você estiver importando esse arquivo, a gente vai corrigir ele, porque a gente já tem uma série de endereços de erros comuns mapeados, né? Além disso, quando vocês colocam um formulário no site, a gente também tem um filtro anti-spam. Então, endereços que possivelmente pode ser um spam, a gente também vai já começar a bloquear eles, né? Justamente para evitar que vocês façam envios para esses endereços e sejam influenciados, né? Que isso acaba influenciando tanto a reputação dos IPs como a reputação dos envios de vocês, né? Já as questões de limites de recebimento, né, que eu falei para vocês que alguns erros são limites de recebimento, normalmente o provedor acaba deixando claro isso, né? Então, por exemplo, o Terra, ele deixa bem claro, olha, se você fazer envios para mais de 10% da base de contatos inexistentes, eu vou te bloquear por um tempo aqui. Então, você mandou 100 contatos do Terra, 10 eram inválidos, eles vão te bloquear por um tempo, vai te dar limite de recebimento. Hotmail, Microsoft em si, costuma fazer isso frequentemente. Quando vocês baixam muito a reputação com o provedor, eles passam a aceitar parcialmente o envio de vocês. Então, mandei para muito spam trap ou mandei para uma base muito antiga. No próximo envio, o Hotmail vai te dizer assim: olha, eu recebi todos esses envios teus e tantos contatos não existiam, agora eu vou limitar você mandar metade desses teus envios que você está tentando me mandar. Então, isso passa por um limite de recebimento. Outra coisa importante é a gente monitorar as caixas abuse, o meu domínio, privacy, o meu domínio, ou postmaster, porque normalmente chegam dentro dessas caixas denúncias, né, ou insatisfações de usuários, porque é comum, por exemplo, recebi um spam de tal lugar, eu não consigo identificar qual é o lugar, eu vou mandar abuse, tal lugar, né? Então você vai conseguir identificar quem pode estar gerando uma blacklist no domínio de vocês. Então, uma das coisas que eu sempre oriento, se caiu em blacklist,
olha a caixa do Abuse para ver se você não teve nenhuma notificação recente, porque normalmente os filtros anti-spams, os data centers acabam notificando essas caixas de e-mail antes de acontecer o bloqueio. Ou quando acontecer o bloqueio, eles notificam essas caixas. Então, peçam para o pessoal de TI ou vocês mesmos, caso vocês cuidem dessa parte, para monitorar essas caixas de e-mail, porque normalmente vem alertas e avisos dentro dessas caixas. Certo? Falando um pouco mais sobre as denúncias de spam, aqui normalmente eu até levantei isso em cima dos usuários, né, da ferramenta. A gente fez uma pesquisa um tempo atrás que o principal motivo da denúncia de spam é a frequência muito alta. Então, ou não lembra de ter cadastrado ou conteúdo irrelevante, né? Mas frequência muito alta é um dos pontos iniciais que eles acabam marcando como uma denúncia de spam ou descadastro, justamente porque acaba que saindo do que a pessoa se cadastrou ou realmente ele queria se descadastrar, mas não achou o botão, achou mais fácil a denúncia e acaba denunciando diretamente para que... E a denúncia em si, ela influencia na reputação de vocês. Então, a gente até recomenda, a gente tem uma funcionalidade na ferramenta que é o descanso de base, justamente para evitar esse tipo de denúncia por frequência, né? Por informações que a pessoa, olha, recebi muito frequentemente esse envio, não tenho capacidade de ficar olhando muito, vou denunciar como spam para parar de receber. Levantei aqui alguns pontos que impactam diretamente na entregabilidade dos envios. Então, o que mais impacta é você limpar e atualizar a base de contatos, né? E essa limpeza eu digo, pega todo mundo que não está interagindo, ou baixa a base de contatos e começa a analisar para ver se tem domínios muito estranhos, de e-mails que não existem mais. Então, eu já vi clientes com domínios com @pop.com.br. O pop não existe há muito tempo. Se você botar pop.com.br no Google, no navegador, você vai ver, olha, foi descontinuado esse serviço. Outro serviço que existe bastante que já está sendo descontinuado é, por exemplo, o IG. O IG ele tornou só gratuito, a versão gratuita dele parou. Então, só quem decidiu pagar o IG continuou com a conta de e-mail. Então, existe muito IG ainda que não está dando uma resposta de inexistente, mas você continua mandando e a pessoa já não tem mais acesso à base de à caixa de e-mail, né? Então, analisem esses provedores de e-mail, analisem a base de vocês, vejam domínios que estejam muito estranhos ou um teste. Baixa, faz um download da base de base que vocês comecem a buscar teste. Você vai ver que tem um monte de e-mail, teste alguma coisa, teste não sei o que, ou busquem por não tem, não possui. Isso acontece bastante quando tem cadastro presencial. Eu já vi bastante base com isso, que obrigatório tu preencher o e-mail. A pessoa coloca não tem, arroba não tem. Teste, arroba não tem. Então isso acaba influenciando a entrega de vocês, porque são endereços de e-mail que você está mandando, são endereços que não existem, mas também não respondem uma mensagem de não existência, você segue mandando, influencia ali no número de créditos que você está enviando e também influencia na reputação, né? Aí a relevância, né, já é baixa ali para quase 40%, né? Mas o que mais impacta hoje é a limpeza da base de contatos para entrega na caixa de entrada dos contatos, né? E aí vai lá para até chegar no responsividade. Então, hoje o que mais importa é limpeza e relevância para os destinatários. Então, se aquele conteúdo era o que ele estava esperando receber. Bom, pessoal, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Qualquer dúvida que vocês tenham, se tem alguma configuração dessas, mesmo vocês não sendo clientes da Dynamize e tiverem dúvidas, aqui está o meu contato. Quem quiser também pode me adicionar ali no LinkedIn. Também estou geralmente postando coisas com relação à entregabilidade, a e-mail marketing em si, né? Então, se ficaram com dúvida alguma dessas configurações, eu vou mandar um material dessa apresentação para vocês e também alguns links que tem alguns passo a passos dessas configurações, mas ficaram com dificuldades ou ficou com alguma dúvida, me mandem, eu vou estar respondendo ali conforme vai chegando as dúvidas também. Deixa esse espaço aberto, agora acabou passando um pouquinho do nosso tempo, mas se tiverem qualquer dúvida aqui também, quiserem compartilhar com a gente, ou tiver algum caso específico que vocês querem que a gente analise mais a fundo, também tem alguma resposta, já tenha algum caso vivenciado similar, também podem mandar aqui nas perguntas e a gente vai estar compartilhando. Certo, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Perfeito, então. Para quem pediu o material, eu vou compartilhar com vocês. Possivelmente amanhã a versão gravada o pessoal já envia automaticamente. Eu mando também aí o material e também alguns links que a gente possui ali dessas ferramentas ali que eu recomendei para vocês. Perfeito, pessoal.
Agradeço a todos pela atenção, espero que tenha ajudado a entender um pouco mais sobre o conteúdo, né, sobre a parte de configurações. Para quem não é muito da parte técnica, pode parecer um pouco mais complicado, mas são configurações básicas para envio de e-mail marketing com resultado. Agradeço a todos que tenham participado, tenham todos uma ótima tarde. Só uma pergunta ali da Daniela. Ela perguntou o que fazer com uma base que não está engajada. Daniela, eu fiz um webinar na semana, eu acho que foi no mês passado, com diversas ações que você pode fazer justamente para uma base não engajada. Contatos inativos, né, que não costumam mais abrir os e-mails de vocês. Então eu fiz exatamente um webinar por isso, que era uma dúvida constante. Eu vou te mandar também por e-mail. Vou colocar aqui não era da automação diretamente, era para a base engajada. Como é que identificava que não era engajado que ações dava para fazer em cima deles. Vou te encaminhar ali o post também com o vídeo. Mas qualquer dúvida que você tiver também, quiser compartilhar ali, tiver dificuldade para identificar essas pessoas e que ações que dá para fazer, pode me mandar um e-mail ali que eu te passo alguns cases de ações que foram feitas nesse ponto, tá bom? Perfeito. Então, pessoal, obrigada a todos pela atenção. Tenham uma ótima tarde.